Nós estamos dando continuidade à série de sermões no Evangelho de Marcos. E hoje nós trabalharemos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 13. Marcos 9, 2 a 13. E tem como título A Ele Ouvi. Leamos a palavra. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinha visto até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria este ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra, Deus. Palavra que nos corta, nos molda, nos transforma na imagem do teu Filho amado, Jesus, o nosso Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entendermos essa palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui transformados pela sua palavra e pela sua presença em nosso meio, Senhor. Que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que nós ouviremos nessa manhã, Pai. E eu te peço desde já, Senhor, usa a minha vida, Senhor, para que teu nome seja glorificado através dela. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Pode sentar. Marcos, ele começa dizendo 6 dias depois. E a pergunta que a gente tem que fazer é 6 dias depois do quê? Né? O que aconteceu 6 dias antes desse evento? Em Cesareia de Filipe, em resposta a uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, Pedro faz uma confissão a Jesus, dizendo que ele era o Messias. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, ele fala. Então Jesus explicou aos seus discípulos o que significava ser o Cristo, o que significava ser o Messias, e que ele sofreria, seria rejeitado e também morreria. O que deixou Pedro tão horrorizado que ele foi e repreendeu Jesus. E essa repreensão fez com que Jesus também o repreendesse, dizendo: sai de perto de mim, Satanás. Você não consegue discernir as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. Então, após isso, Jesus começou a ensinar aos seus discípulos o que era necessário para o seguir.
O que vocês precisam fazer para me seguir? E Jesus disse: se vocês querem ser meus seguidores, neguem a si mesmo, tomem a sua cruz e me sigam. Isso foi o que aconteceu 6 dias antes. 6 dias depois de tudo isso, Jesus tomou agora 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Tem até a musiquinha, né? Pedro, Tiago, João, não vem um caso. E os levou em particular a sós, a um grande monte. Ninguém sabe que monte especificamente é esse, mas era um monte, lá no alto. E possivelmente ele levou esses 3 discípulos para que, como ele mesmo disse, depois da sua ressurreição, essa história fosse contada para outros, ou seja, para nós também que estamos ouvindo. E Jesus, lá no alto, foi transfigurado diante dele. Marcos, então, diz que Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos. E a palavra grega usada aqui é uma forma do verbo metamorfeu, do qual nós obtemos a palavra metamorfose. A palavra grega para forma é morphos. E assim, uma metamorfose é uma mudança de forma. E nós aprendemos muito bem a respeito de metamorfose quando nós estudamos na escola, né, Marcão, sobre a borboleta, né, a lagarta que se transforma num casulo e depois vira uma borboleta, ou há ali um girino que daí depois se transforma em um sapo. É uma metamorfose, uma mudança de forma. A transfiguração também é uma mudança de forma. E então Jesus ele passou por uma transformação, uma metamorfose de repente a glória que estava escondido com o manto da sua humanidade se rompeu e revelando a plena divindade de Cristo Jesus aos seus discípulos, aqueles que estavam ali assistindo. Tanto que as suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso que nenhum outro lavandeiro do mundo poderia alvejar. A ideia aqui de cara brilhando com intensidade, de alguma forma até mesmo insuportável, é algo que já aconteceu na história, no Antigo Testamento, com uma figura que até aparece aqui, com o próprio Moisés. Quando Moisés estava no monte com Deus, ele implorou para ver a glória de Deus. E ele disse, lá em Êxodo 33, 18, por favor, me mostre a sua glória. E Deus respondeu, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Mas Deus continuou a dizer para ele, ele falou assim, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Quando Moisés recebeu este vislumbre momentâneo da glória de Deus, por olhar atrás da glória de Deus, a experiência ela foi tão intensa, tão grande, que a glória de Deus em sua volta era tão refulgente que o seu próprio rosto começou a brilhar, com um brilho tão brilhante e intenso que o povo de Israel até mesmo começou a ficar com medo de Moisés, porque ele estava brilhando, a face de Moisés estava brilhando diante do povo, somente por vislumbrar a glória de Deus. Mas o brilho no rosto de Moisés era um mero reflexo da glória que ele viu na presença de Deus. A face de Moisés não era a fonte da luz.
não era a fonte da glória. Em vez disso, a luz vem de Deus. Vem de Deus. No Monte da Transfiguração, meus irmãos, no entanto, os discípulos agora, eles testemunharam a glória real de Deus. Não uma glória refletida, mas a glória do próprio Deus ali diante dele. Do Deus encarnado, do Emanuel, o Deus conosco, que se fez carne e habitou entre nós. A fonte de luz que os discípulos viram veio de dentro do próprio Cristo. Do seu interior, a glória inerente estava explodindo diante dos seus olhos. E neste evento que João tem em mente quando ele escreve lá em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. E da mesma forma, o autor de Hebreus, ele chama Jesus de o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Lá em Hebreus 1:3. Jesus não apenas reflete o brilho da glória de Deus, ele é o brilho da glória de Deus. E então, de repente, apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Os discípulos estavam assistindo ali uma exibição de luz de Jesus. Quando de repente Elias e Moisés apareceram e começaram a conversar com Jesus. Marcos não nos diz o que ele fala, mas Lucas, uma passagem paralela a essa, em Lucas 9:31, nos fala que apareceram em glória e falaram da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. O assunto aqui era a morte de Jesus, era a cruz. Isto é, o sofrimento, a rejeição, a morte sobre a qual ele tinha dito que passaria aos seus discípulos. Tanto Elias, que representava os profetas, quanto Moisés, que representava a lei, sabiam claramente da vocação do Messias, da vocação do Cristo, da vocação de Jesus Cristo que estava diante deles. Eles sabiam que Jesus precisava morrer. Eles sabiam também o porquê Jesus precisava morrer. Por causa dos nossos pecados. Eles vieram para a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, com seu conforto, encorajamento, lembrando Jesus do seu destino, que eles mesmos haviam predito muito tempo atrás. E então Pedro, ele tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. Façamos 3 tendas, Pedro fala. Meus irmãos, Pedro, Tiago e João, eles não discerniram a missão de Cristo com essas palavras. Como eu disse, Moisés e Elias apareceram para falar sobre a partida de Jesus para Jerusalém, sobre a sua morte iminente em Jerusalém. A agenda daquela conversa era a cruz.
A cruz é o centro do ministério de Cristo. Ele veio para morrer. Essa era a sua missão, essa era a sua cruz. A sua morte não foi um acidente, meus irmãos, mas um decreto do Pai, desde a eternidade, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Cristo não morreu porque Judas o traiu por dinheiro, porque os sacerdotes o entregaram por inveja, porque Pilatos o condenou por covardia. Ele voluntariamente se entregou pelas suas ovelhas. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, pela sua igreja. Essa era a missão de Cristo Jesus. Jesus, ele não poderia ficar em uma tenda. Ele não poderia habitar ali. Ele tinha uma missão. Ele tinha a sua cruz. Ou melhor, ele tinha a cruz que era nossa. Toda a espiritualidade que desvia o foco da cruz é cega. É cega de discernimento espiritual. Satanás, ele tentou desviar Jesus da cruz. Lembre-se. Ele, suscitando Herodes para matá-lo, ele fez isso. Depois ele ofereceu o reino a Jesus na sua tentação no deserto. Mais tarde, ele levantou uma multidão para fazê-lo rei. Não era necessário ele ir para a cruz. Ele já poderia ser rei agora. Depois ele levantou Pedro e falou: não, Senhor, você não precisa ir para a cruz. Esse não é o seu destino. Vai de retro, Satanás. Sai da minha frente, Satanás, Jesus fala para ele. E ainda quando ele estava suspenso na cruz, meus irmãos, algo que nós veremos, mas nós já sabemos. Na boca das pessoas que estavam ali, de alguns judeus, falaram: desça da cruz, e nós criamos, e nós vamos crer em você. Se Cristo descesse da cruz, nós desceríamos até o inferno. A morte de Cristo nos trouxe vida, nos trouxe libertação dos nossos pecados. A cruz é o ministério de Cristo Jesus. Era a sua missão. Os discípulos não entenderam isso. Façamos 3 tendas, habitamos aqui, nós. Está tão bom aqui, não é mesmo? Mas o que mais me intriga é que há muitas igrejas hoje que, apesar da cruz ser algo central no Evangelho de Cristo e na missão de Jesus, aboliram dos púlpitos a mensagem da cruz. Pregam prosperidade, pregam curas, pregam milagres, pregam como ser feliz, como ser próspero, como ser bem-sucedido, mas não em negar a si mesmo, não em tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Este é o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da cruz. Outro Evangelho é anátema. Jesus acabou de dizer a eles que quem quiser o seguir deve negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz para então o seguir. E com isso, os discípulos também não discerniram a sua própria missão no mundo. Não entenderam por que eles estavam ali, não entenderam por que eles estavam seguindo a Cristo. E nós também, muitas vezes. Eles falaram: bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Eles queriam uma espiritualidade de fuga, de êxtase,
de não enfrentamento. Eles queriam as visões arrebatadoras que haveriam no monte, não os gemidos que acontecem no vale. Mas é no vale, é aqui, é na terra que o ministério se desenvolve, que a nossa missão se desenvolve, que o nosso propósito acontece. Pedro ficou tão maravilhado com o que ele viu, que ele não queria voltar mais para a vida cotidiana dele. Ele queria ficar habitando ali. Bom estarmos aqui. É mais cômodo, não é mesmo? É mais cômodo cultivar uma espiritualidade de êxtase, de conforto. É mais fácil estar no templo, na igreja, junto com as pessoas que são, de alguma forma, coiguais a nós, parecidos com a gente, junto com nossos irmãos. É mais fácil do que descer lá no vale, na terra, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na faculdade, na nossa própria casa, com as nossas famílias, com os nossos vizinhos. É mais fácil estarmos aqui. É mais fácil ser cristão aqui, não é? Bom estarmos aqui. É muito fácil a gente aqui. Vou orar por você, meu irmão. A gente aqui, um irmão fala alguma coisa, a gente, não, eu te perdoo. Está tudo bem. Agora vai fazer isso com o teu chefe, que está lá azucrinando a tua cabeça. Com o teu colega de trabalho que às vezes quer puxar o teu tapete. Com o vizinho lá de cima que fica fazendo barulho e a gente não consegue dormir. Vai ser cristão no dia a dia, no nosso cotidiano. Bom é estarmos aqui, segundo Pedro. Aqui é fácil ser cristão, mas lá no vale, na nossa vida cotidiana, onde a dor, onde a opressão, onde às vezes até mesmo há pessoas que nos rejeitam, é mais difícil, não é mesmo? Nós não queremos sair pelas ruas, pelos becos, nós não queremos entrar em hospitais, nós não queremos cruzar aqueles corredores entupidos de pessoas que estão, de alguma forma, até sem esperança no mundo, como Paulo fala. Pessoas que às vezes estão passando por doenças que podem ser até incuráveis. Se deparar com a morte, a gente não quer. A gente não quer pegar a nossa cruz. Bom é estarmos aqui. Agora, no dia a dia, nas ruas, com pessoas caídas nas ruas, não precisa ir muito longe, vamos olhar ali para a rua. É mais difícil. Nós não queremos subir os morros, onde estão cheios de barracos, nós não queremos ir para a pobreza extrema. Fere a nossa sensibilidade. É melhor nós estarmos aqui, ser cristão aqui, tomar a cruz aqui, é mais fácil. Nós não queremos visitar as prisões, nós não queremos ir aonde a violência está. Bom é estarmos aqui. Nós não queremos nos envolver com aqueles que estão sendo oprimidos pelo diabo, com drogas, com prostituição. Nós não queremos. É melhor estarmos aqui no nosso meio. Muito mais fácil, melhor fazer tendas e habitarmos na igreja. É fácil, é mais fácil, é mais cômodo fazer uma tenda no monte e viver uma espiritualidade onde nós fugimos da realidade, fechada em nossas quatro paredes, do que permanecer no mundo onde jaz o maligno,
onde muitas vezes estão contra nós. Mas é lá onde a multidão aflita está. Não é no monte, é no vale. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Essa é a nossa missão. Negar a nós mesmos. É bom estarmos aqui mesmo. Pedro estava certo. Mas essa não é a nossa missão. A nossa missão não está aqui dentro. A nossa missão está lá fora. A nossa cruz está lá fora. É no seu trabalho, é na sua casa, é com seus vizinhos, é com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, é com seus chefes, seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, de escola. É lá, é ali no mundo onde nós fazemos discípulos. Na igreja é fácil ser cristão, mas nós não fomos chamados para estarmos aqui dentro. A nossa missão está lá fora. Além disso, eles também não discerniram a divindade da pessoa de Cristo. Olha o que os discípulos falaram. Os discípulos estavam vislumbrando Moisés, Elias e Jesus. Estavam cheios de emoções, mas eles não tinham entendimento. Eles queriam construir 3 tendas, dando a Moisés e a Elias, de alguma forma, a mesma importância que Jesus tinha. A lei e os profetas e Jesus. Queriam igualar Jesus aos representantes da lei e dos profetas. Como o restante do povo, eles também estavam confusos acerca de quem era Jesus. Por mais que eles acabassem de ter falado, tu és o Cristo, eles não entendiam o que significava ser o Cristo. Eles não discerniram a divindade de Cristo Jesus. Eles não entendiam a verdadeira identidade de Cristo Jesus. Andaram com Cristo, andam com Cristo, mas não lhe deram a glória que lhe era devida. Onde Cristo não recebe a preeminência, a nossa espiritualidade está fora de foco. Jesus é o ponto central de toda a história da redenção. Ele é o ponto alto de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que a lei. É maior que Elias. É maior que os profetas. A lei e os profetas apontavam para ele e tiveram o seu cumprimento nele. Ele é aquele a quem todos aguardavam. Então, uma nuvem envolveu todos que estavam ali. E essa nuvem é a Shekinah, a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Ela foi adiante do povo de Israel no deserto. Ela indicou a presença de Deus no monte e encheu o tabernáculo. A glória de Deus cobre e ofusca toda a cena ali. Não apenas Jesus e seus discípulos, mas provavelmente todo o monte onde eles estavam, como aconteceu no Sinai. E dessa luz veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. A mesma voz, meus irmãos, que lá no início do Evangelho de Marcos rompeu, rasgou os céus no batismo de Jesus, dizendo: você é o meu filho amado.
em quem me agrado. É a mesma voz que iniciou ali a primeira metade do ministério de Jesus no batismo. É agora a voz que impulsiona a segunda metade do ministério de Jesus. Essa voz, ainda agora, acrescenta: a ele ouvi. Escutem o que ele diz. Diante deles está a lei. Diante deles estão os profetas. E Jesus fala: escutem Jesus. Ele é o que a lei aponta. Ele é o que as profecias apontam. A ele ouvir. O próprio Deus corrige o erro dos discípulos. O próprio Deus corrige a teologia dos discípulos, onde para eles Jesus está em pé de igualdade com Moisés e Elias, com a lei e os profetas, e mostra as verdadeiras dimensões da confissão feita lá em Cesareia de Filipe: tu és o Cristo. Deus agora vai dizer o que é ser o Cristo. Jesus não pode ser confundido com os homens, por mais que sejam ilustres homens do passado. Eram apenas homens. Diante deles estava o Deus encarnado. Ele é Deus. Ele deve ser adorado como Deus. A nossa espiritualidade deve ser cristocêntrica. A presença de Moisés e de Elias ali confirmavam, apontavam que ele era o cumprimento da lei e dos profetas. Não rebaixava, não diminuía a divindade de Cristo. Só mostrava que eles estavam ali, dizendo: nós apontamos, nós falamos, nós profetizamos acerca de você. Alguém que é maior que Elias, Deus fala. Alguém que é maior que Moisés. Alguém que é maior que a lei. Alguém que é maior que os profetas e as profecias estão aqui diante de vocês. Este é o Filho de Deus. Este é o Cristo, o Messias tão aguardado. A ele ouvir. Vocês precisam ouvi-lo e obedecer às suas palavras. Ouçam o que ele diz. Obedeçam às suas palavras. O que está diante de você é o próprio Deus. E a transfiguração milagrosa de Jesus terminou tão rapidamente como começou. Verso 8, ele fala: de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Moisés e Elias foram embora. A voz ficou em silêncio. A nuvem tinha se dissipado. E Jesus já não estava mais brilhando, mas permanecia diante deles. E Marcos acrescenta: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto. Até quando? Até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos, depois que morrer na cruz e ressuscitar. Aí vocês podem divulgar. E eles guardaram essa recomendação. Jesus ele sabia que a ocasião para a revelação pública da sua glória, né, sua morte, ressurreição, e mesmo agora, né, essa experiência de transfiguração não havia chegado ainda. Ele estava indo, como até mesmo Elias e Moisés falaram, indo para Jerusalém. Para o quê? Morrer na cruz. Ele mesmo haveria de fazer o primeiro anúncio para o seu povo quando fosse o tempo certo.
Depois de sua ressurreição, os discípulos estariam liberados para relatar o que haviam visto e ouvido no Monte da Transfiguração. O próprio fato da morte de Cristo, seguido pela sua ressurreição, iluminaria aquele relato, colocando esse relato numa perspectiva correta. Pedro, em sua segunda carta, que nós lemos, irá dizer que eles estavam convencidos de que o que tinham presenciado, o que eles tinham visto, era um testemunho da majestade de Jesus. Estes homens, eles observaram com diligência aquela ordem que Jesus tinha dito de não falarem para ninguém até que Jesus ressuscitasse. Eles se firmaram e foram fiéis a esta ordem, diferentemente de algumas outras vezes. Lucas 9:36, ele vai concordar plenamente com isso, ele vai dizer, eles se calaram e naqueles dias, e ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto, nem mesmo para os outros discípulos. Verso 10. Perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos, que Jesus acabava de falar, né? Então perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Os discípulos, eles pensaram, estavam matutando, estavam pensando acerca daquilo que Jesus havia falado para eles, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. A curiosidade deles levariam eles a perguntar uns aos outros o que isso significa. O que Jesus está dizendo com isso? Mas eles não estavam curiosos ou perplexos porque eles tinham ouvido falar sobre a ressurreição após a morte. Pois era uma crença comum daquela época e era aceita por quase todos, a não ser pelos saduceus. Antes, eles estavam perguntando o que faria referência à sua própria ressurreição, por que Jesus falaria acerca da sua própria ressurreição, porque se ele ressuscitasse, implicaria que Jesus precisaria primeiro morrer. Por que Jesus está dizendo que ele iria morrer? Parece que não entende, né? Jesus já tinha falado várias vezes que ele precisaria morrer. E era algo que eles estavam perguntando. Por que Jesus morreria? E o que perturba os discípulos é que a morte de Jesus, a morte iminente de Jesus, deixaria, meus irmãos, as profecias messiânicas sem cumprimento. Afinal de contas, não estavam os escribas constantemente dizendo que a vinda do Messias seria precedida por Elias? É isso que os discípulos estão falando. Como é que isso vai acontecer se Elias ainda não veio? A aparição de Elias ali na transfiguração leva a uma pergunta a respeito da sua vinda e da vinda final do reino. O último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, ele disse, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em Malaquias 4:5. Assim, meus irmãos, durante séculos e séculos, a comunidade judaica esperou por Elias, sabendo que seu reaparecimento seria o prenúncio do avanço do reino de Deus e o aparecimento do próprio Messias. Os escribas também acreditavam que Elias ele viria primeiro e que quando ele chegasse, levaria as pessoas ao arrependimento, ao espírito de arrependimento, e ele também ungiria o Messias para a sua vocação messiânica. Contudo, Elias havia aparecido apenas em um vislumbre, rapidamente, e falado com Jesus. Ainda não tinha vindo. Para os discípulos, ele ainda não tinha vindo. Então, como Jesus poderia estabelecer o reino final,
se ele morreria e ressuscitaria. E Elias não veio ainda. Talvez essa fosse uma das acusações feitas pelos escribas. Jesus estava errado, porque Elias ainda não havia chegado, não havia vindo. Olha o pensamento deles. Por um lado, o profeta não tinha ainda reaparecido na cena da história, restaurando todas as coisas. E por outro lado, Jesus, o Messias, não somente já havia chegado, como até mesmo ele já havia declarado que ele está prestes ao quê? A morrer. Como isso pode? Não está batendo as coisas. Como seria isso possível? E em resposta a Jesus, antes de tudo, ele declara que os escribas, neste ponto, estavam corretos ao dizer que a vinda de Elias precederia a vinda do Messias. O erro deles, meus irmãos, estava na compreensão equivocada tanto do modo pelo qual Elias viria e o que seria esta restauração. Como se daria essa restauração de fato? Jesus ele corrige essas duas declarações com duas declarações dizendo: como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Este é o primeiro esclarecimento que Jesus faz. Haverá sim uma restauração final, enviada por Deus. Mas antes dessa restauração final, haverá uma restauração espiritual que precisa acontecer antes. Somente na segunda vinda de Cristo Jesus que essa restauração final acontecerá. A renovação espiritual se dará por meio da morte de Jesus. Ele é o servo sofredor que precisa dar a vida pelos seus discípulos, pelas suas ovelhas, a qual pelas suas feridas nós seremos sarados. Elias, deste modo, Jesus ele corrige o erro fundamental dos escribas e muitas vezes até mesmo dos seus discípulos. Elias apresentará um Messias não conquistador, mas um Messias sofredor. Versículo 13. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, e como estava escrito a respeito dele. O segundo esclarecimento que Jesus faz, meus irmãos, é mostrar o outro erro deles. Elias não está para vir. Elias já veio. Na passagem paralela a essa, no Evangelho de Mateus, é dito: eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo o quanto quiseram. E olha o que ele acrescenta: assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Parecido com aquilo que ele acabou de falar no Evangelho de Marcos. Então, os discípulos compreenderam que ele lhes falava de João Batista. Os discípulos chegaram à conclusão de que quem era esse Elias que Jesus estava falando era o próprio João Batista. Elias já havia vindo na pessoa de João Batista. Ele não era uma reencarnação de Elias, mas ele ministrou no espírito e no poder de Elias, como está escrito lá em Lucas 1,17, que quando o anjo anunciou a Zacarias, o pai de João, sobre o seu nascimento, ele falou: ele falará no espírito e no poder de Elias. A grande maioria das pessoas, meus irmãos, não havia guardado no coração a pregação de João Batista. Eles falharam por não reconhecerem como o cumprimento da profecia aconteceria.
instigado pela perversa Herodes Antipas o havia matado. Em vez de perguntarem como Deus quer que nós tratamos esse João Batista, esse Elias, eles haviam feito com ele tudo o que eles desejavam fazer. Eles cortaram-lhe a cabeça e entregaram em uma bandeja para Herodias. O precursor do Messias, aquele que falava no poder e no espírito de Elias, foi morto. E o que Jesus diz é: eu também serei morto. Assim como eles fizeram tudo o que eles quiseram com João, eles também farão com o Filho do Homem. A mesma combinação estava prestes a acontecer com Jesus. Eles estavam prestes a matar Jesus. Elias, João Batista, Jesus, nenhum deles foi aceito. Ambos foram tratados com desprezo aqui. Em João, meus irmãos, João veio antes de Jesus, como Elias havia de vir antes do Messias. A missão de João era para dirigir as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. Essa era a missão de João. Mais uma vez, cumprir a missão de Elias, que ele pregou no Antigo Testamento sobre arrependimento. E agora Elias estava pregando novamente na pessoa de João. Finalmente, João foi quem ungiu Jesus no Rio Jordão para começar o seu ministério público, quando ele batizou Jesus nas águas. Ali começou publicamente o ministério do Messias esperado, de Jesus. Lembre que Jesus falou, nesse momento, ele falou: é necessário fazer assim para que se cumpra o que foi predito. E Jesus ele já sabia lá no começo que isso era necessário. Todas as 3 expectativas que haviam para Elias foram cumpridas em João Batista. No ministério de João Batista, ele preparou o caminho para Jesus, o Salvador e o Filho de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar desse texto, para que nós possamos discernir o ministério de Jesus, a missão de Jesus. Não como Pedro, Tiago e João ali, mas que nós possamos, em nossas vidas, nos lembrarmos que Jesus precisou vir por causa dos nossos pecados. O arrependimento que João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Assim como Jesus nos fala: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Nós precisamos discernir a nossa missão no mundo. Além de discernir a missão de Jesus, nós precisamos discernir a nossa missão nesse mundo. E discernir a quem nós servirmos. Não é um homem comum. É o nosso Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Ele veio como um bebê. Ele veio e ele se humilhou e se tornou homem e habitou entre nós. A transfiguração, ela aponta para a segunda vinda também. A restauração acontecerá. Jesus ele voltará, mas não como um bebê. Não indefeso como um bebê. Ele não será morto mais uma vez, mas ele voltará como juiz de tudo e todos. Que nós possamos aguardá-lo, assim como ele deseja que nós aguardamos, seguindo da melhor maneira possível, negando a nós mesmos e tomando a nossa cruz. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor,
pelo Teu Filho amado Jesus, Senhor, que precisou vir a este mundo porque nós, Senhor, estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, Pai. Estávamos perdidos, Senhor, às nossas idolatrias, Senhor. Estávamos mortos, Pai, e não alcançávamos a Ti, Pai. E nem queríamos alcançar, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu nos tiraste, Senhor, do reino das trevas. Nós te agradecemos, Senhor, porque pelas suas feridas nós somos sarados, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua morte na cruz, porque através dela nós temos a redenção dos nossos pecados, Pai. Nós te pedimos, Pai, nos ajuda, Senhor, a discernir a nossa missão neste mundo, Pai, assim como Tu sabias qual era a sua, Pai. Que nós possamos, Pai, diferentemente dos discípulos naquele momento, Pai, nos lembrar que nós temos uma missão neste mundo, Pai. Que a nossa missão não está aqui dentro, Senhor. Apesar de ser bom estarmos aqui juntos, Senhor. Mas que a nossa missão está lá fora, Senhor. Onde o mundo está perdido, Senhor. Assim como nós estávamos antes, Pai. E se há alguém aqui dentro, Deus, que continua perdido, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, alcançá-lo, Pai. Que essa pessoa, Senhor, se prostre diante de Ti, Senhor. Que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, Senhor. Que se arrependa, Senhor, dos seus erros, dos seus pecados, Senhor, aquilo, Senhor, que ele faz, Senhor, de errado contra Ti e contra a Sua palavra, Deus. Que ele possa, Senhor, se voltar a Ti em arrependimento, Deus. Pedir perdão pelos seus pecados, ao único que pode perdoar pecados, Senhor. E que ele possa, Senhor, se voltar a Ti, negar a si mesmo e tomar a sua cruz, para que assim possamos todos seguirmos juntos, Senhor, de glória em glória, a imagem daquele que nos salvou, Cristo Jesus, até o dia que Ele voltará em glória e juízo para nos levar consigo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.